E aí pessoal do curso de empreendedorismo e finanças, estou vindo aqui para concluir um pouquinho as atividades que foram passadas para vocês de liderança, essa última fase aí. Nós tivemos duas atividades, eu vou comentar em 2 vídeos, então fiquem tranquilos que eu vou dar um pouquinho do feedback para vocês do que foi passado. Quando a gente olha para a primeira atividade, né, foi a atividade que eu pedi para vocês assistirem um vídeo, vocês identificarem dentro do vídeo o que a gente tinha de teoria, de coisas que eu tinha ensinado relacionadas à liderança, a técnicas de liderança. É muito comum de vocês, e aí isso não tem nada de errado, é comum, eu estou trazendo para vocês, obviamente, a mudança de mindset. Que vocês busquem dentro do texto o que cada frase corresponde. Então você fica lendo e falando, essa daqui, no caso aí ouvindo, essa é essa teoria, essa é essa teoria, essa é essa teoria. Aqui tem uma mistura muito legal que é do conteúdo com atividade, que ela quebra isso, porque a grande verdade é que teoria, quando você aprende, é uma coisa que deve se aprender, não é que eu estou falando que você não deva ter, você deve ter teoria, mas quando você entra na prática, as coisas se misturam. Então, em um mesmo lugar tem 2, 3 teorias, as coisas elas não funcionam do gênero, agora eu uso essa, agora eu uso aquela. Não, você tem que fazer um mesclado para você conseguir um resultado. Porque no fundo, tudo se está atrás de um objetivo. Então quando você lê o discurso dele, você percebe que o discurso dele tem uma linha de raciocínio, né? Ele começa falando dele, no sentido das dificuldades, de quem é ele, como é que ele se sente hoje e tudo mais. Depois ele começa a entrar numa construção de time, e aí ele começa a falar de time, de como é que equipes jogam, não sei o quê. E depois ele entra num contexto individual, onde ele começa a apontar, um precisa do outro, que a gente precisa lutar junto, int by int, que é o texto que está aqui e tal, e assim vai. Então, o que vocês têm que perceber é que, primeiro, o que eu gostaria muito da atividade, não é que vocês erraram, entendam que é interpretativo, eu estou dando orientação para vocês, é que vocês percebessem essa linha de raciocínio no texto, então assim, como é que ele começou a falar, então de onde ele começou, como é que ele foi construindo e como ele termina, e dentro dessas áreas, que teorias que se encaixariam ali dentro. Eu acho que a pegada era muito mais essa, porque daí você consegue traçar um objetivo. Qual que era o objetivo dele? Era unir a galera para os caras ganharem aquele jogo, Mas o que você tem que perceber o que ele fez para isso. Então, primeiro é entender o formato do texto e depois encaixar, porque você vai perceber que naquele espaço você vai falar que encaixa essa, e não exatamente como uma boa parte dos grupos fizeram, assim, essa frase do texto é essa teoria. Não é essa frase do texto, esse bloco do texto usou todas essas teorias, esse bloco do texto usou mais aquelas, tá? Por quê? Porque teoria, na hora que ela entra na prática, ela se junta, ela une, porque é impossível você fazer no dia a dia de trabalho como líder, como um profissional, você ficar, eu vou usar hoje essa, porque sempre funciona, eu vou usar aquela, porque sempre funciona. Na verdade, você absorve esse conhecimento e você aplica da melhor forma e do melhor jeito para atingir os seus objetivos. Beleza? Galera, espero que tenha explicado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês falaram que eu não entendi isso direito, manda pergunta no grupo do WhatsApp que eu alinho com vocês. Beleza? Valeu!